Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo. A gente hoje vai fazer um programa diferente, sem um tema só, porque tá chegando no final do ano e a gente percebeu que tem vários filmes e séries que a gente gostou bastante e a gente não falou muito aqui, a gente não teve um programa específico para cada um. Então esse programa hoje vai ser uma espécie de joias perdidas ao longo do ano, assim, os filmes que a gente não falou muito, mas quem nos ouve deveria prestar um pouco mais atenção, se confiar pelo menos no nosso julgamento, que nem sempre é o mais adequado. Ou seja, vocês têm 6 horas? Exatamente. A gente vai falar de filmes e séries, a gente não vai falar de músicas, porque pra música agora tem um outro podcast, né, Márcio? É, e a gente vai fazer a lista dos melhores do ano no próximo programa. Que é o nosso glorioso Fita Expressa, né? Fita Expressa que eu faço com a Mariana Neck, que está editando esse programa, que volta e meia eu esqueço de acreditar no Fita Expressa, então estou acreditando aqui, Mariana. Você edita o Fita Expressa também. Crédito duplo. Além de participar. Então tá, vamos lá, sem mais delongas, Mari, sobe a trilha aí e vamos começar. Bom, vamos começar por uma série que, na verdade, a gente não falou. Não, na verdade, teve um programa que o Henrique deu, né? Um passando de dicas, mas a série ainda não tinha acabado. Que o ano passado a gente fez um programa, esse ano não ia dar tempo, então a gente vai botar aqui neste balaio de dicas, que é a segunda temporada de The White Lotus, que acabou aí no final de semana, série da HBO. É uma série de antologia, é a segunda temporada, mas não necessariamente está ligada à primeira. Tem dois personagens ali, que continuam de uma para outra, mas é uma história completamente nova e tudo mais. Ainda que com o mesmo tema, que são ali os ricos, como eles convivem em férias, com todas essas questões, digamos, sociais e suas relações com os menos abastados, seus white rich problems lá. Vamos começar aqui. Vai ter spoiler, tá? Em algum momento vai ter spoiler, a gente avisa quando chegar lá. Até porque assim como na outra temporada, tem um mistério ali no começo. Começa assim, tu já sabendo que alguém morreu e tu vai descobrir só no último episódio. Mas a gente vai deixar pra falar isso um pouco adiante. Quero perguntar pro Márcio no começo se ele gostou mais dessa primeira temporada, dessa segunda temporada, do que da primeira, Márcio. Pois é. Muita gente falou que gostou mais dessa, né? Eu acho que tu gostou mais dessa até. Não, eu gostei mais da primeira. Pois é, então... eu acho que eu gostei mais da primeira também. Não que essa temporada seja ruim, eu acho que não. Ela é tão boa quanto, assim. Ou quase tão boa quanto. É que a primeira foi mais surpreendente, assim. A gente não sabia muito bem o que esperar. Foi mais... Me parece mais engraçada, mais escrachada um pouquinho, assim. E ela seguiu na mesma linha, assim. Mudou um pouco o tema da crítica. Se na primeira temporada era uma crítica mais social, de questões de classe, essa foi mais focada em sexo, gênero e traições, né? Então, também é interessante, são vários núcleos ali de várias pessoas que saem de férias. A primeira temporada se passou no Havaí, essa temporada são umas férias no resort do White Lotus na Sicília, na Itália. Maquê. Então, muda o visual, visuais bonitos, paradisíacos, né? Muda o tema. O tema que é muito bom, o tema musical, né? Agora ele tem... Eu fui no Spotify e ele sei lá, não sei o que é renascença. Tipo, é um clima mais renascentista. Então, por causa desse aspecto da novidade, eu achei a primeira temporada um pouco mais instigante, assim, me surpreendeu mais. Assim. Nessa segunda, eu acho que a gente já foi mais sabendo por onde é que o Mark White, eu acho que é o diretor, né? Mike White, por onde é que ele ia, assim, e por mais que tenha ocorrido alguns perrengues e algumas coisas que nos levaram especialmente na questão da morte ali, a agir com uma certa surpresa, algumas coisas a gente ia, ao longo da temporada, a gente já ia sacando, né? Eu até comentava com o Carlos enquanto a gente assistia a cada episódio, que a gente sabia que os personagens ali, os vários núcleos, tinha um núcleo de 2 casais que estavam passando férias juntos, né? Tinha um núcleo de 3 personagens masculinos, um pai, um avô e um neto, que também foram passar férias na Sicília para encontrar os familiares. Todo mundo nesse mesmo hotel, nesse resort, que é o The White Lotus. Exatamente.
E tinha outro que era uma personagem, a Tânia, que é a Jennifer Coolidge, que veio da primeira temporada, que foi com o marido e com a assistente dela, a Portia, né, passar férias ali. E tu, ao longo da temporada, tu sabia que as relações deles, tanto com o pessoal local da região ou entre si, tu sabia que estava todo mundo tentando se enganar ali, né? Todo mundo tentando dar o golpe no outro. Então, ao longo da temporada, tu já meio que sacava que isso estava acontecendo mesmo, não estando explícito. Era uma onda de tensão. Assim, o tsunami, quando a água vai para trás, a série é meio que isso, assim, a água da tensão, ela vai para trás e tu só fica esperando assim, ela vai voltar. E na primeira temporada isso tu não tinha, porque como era tudo novidade, né, tu ia descobrindo por onde é que a série ia, qual eram as tramas se desenrolando, como é que ia acontecer e tal. E nessa segunda temporada, como tu já tinha essa existência, essa experiência anterior ali, já meio que perdeu. Então, por isso, eu achei que a primeira temporada foi melhor. Mas essa temporada é muito boa também, né? Não vamos... assim, eu tenho algumas ressalvas, e aí eu vou falar as ressalvas e vai parecer que eu não gostei da série. Então, eu quero deixar bem claro que eu gostei da série. Eu acho ela uma série, a segunda temporada, 4 estrelas. Mas eu tenho algumas ressalvas que a primeira eu tinha menos. Mas eu vou começar falando das coisas que eu gostei. Eu acho que, de novo, o pessoal da HBO que faz o casting dessa série acerta muito, porque, cara, todo mundo é muito bom ali. Não tem ninguém abaixo do tom. Aquela Porsche é muito boa, né? A Porsche é muito boa. Todo mundo fala da Jennifer Coolidge, nossa eterna mãe do Stifler, mas, pra mim, no final das contas, quem acabou se destacando, e principalmente no último episódio, é a que faz a Daphne ali, a mulher do... Eram 2 casais, né? Tem o casal do cara mais babaca e o outro lá que a mulher tá mais... que é a menina do, um pouco menos Parks babaca, and Recreation. Mas também é babaca. Na verdade, isso é uma geral ali. Os homens quase todos ali são babacas. Ali. Mas, enfim, eu acho que a interpretação dela na reta final ali, em que ela tem que fazer uma coisa do tipo assim... Não é que eu esteja ficando surpresa com tudo que acontece, eu já sei tudo que acontece, eu sei lidar com isso. Aliás, parabéns pro psicólogo dessa personagem. E ela diz muita coisa sem falar nada. Então, assim, pra mim, ela é o grande destaque dessa temporada. Mas acho que todo o resto tá bem. O cara que faz o Dominic ali, né? Tem o pai, o avô e o filho. Cara, o filho ele não é o babaca escroto, assim, de ser mau caráter. Ele só é o babaca ingênuo, né? Tu vê assim, guri, para de fazer merda, sabe? Tu vê as coisas acontecendo. No final tu sente que ele segue do pai, ele vai. Aí começam as minhas ressalvas à série, assim. É uma série que eu gostei mais da jornada do que onde ela me levou. E aí eu chego nas minhas ressalvas em termos de mensagem. É como eu interpretei. Cada um interpreta de um jeito, sabe? Eu levei para esse lado. Uma das coisas é isso. São os 3... Vou entrar mais ou menos em spoiler, tá? Essa relação dos 3 ali, ela é toda centrada no começo em casos de infidelidade do pai. Os 3 vão lá para ver os laços da família, as origens da família na Sicília e tal. E aí tudo é o turismo do Poderoso Chefão, né? Tem o carro do Poderoso Chefão, umas camisetas toscas lá do Poderoso Chefão. Só que ele tá lá pra... Tipo assim, a mulher deu um gelo nele, a mulher meio que se separou, ele tá lidando com isso, o avô é meio que um tarado, e o guri a gente vê ele no começo como uma pedra bruta da ingenuidade, assim. Que talvez dá pra relacionar com o menino da primeira temporada que só jogava videogame e aí depois ficou lá com os caras da ilha. Só que pra mim, na última, a reta bem final ali, a resolução deles, a hora que o F. Murray Abraham fala assim, acaba que o menino é enrolado, mas, sabe, ele vai ficar com a outra lá. É enrolado por uma garota de programa. Uma garota de programa. Que ele se apaixona e tal, e dá dinheiro pra ela. Enfim. O pai meio que compra o filho para que o filho faça campanha para ele voltar com a mãe. O velho se safa de todas as taradices. Ou seja, todos eles saem bem. E o F. Murray Abraham fala assim, o calcanhar de Aquiles dos homens é o nosso pênis, né? Tipo, olha, nós todos acabamos fazendo coisas por causa disso, né? Tipo, o tesão nos rege.
né? Os nossos erros são por causa do tesão. Aí eles meio que se olham assim, Mas sabe? E aí tudo fica bem e tudo fica justificado. Tipo Mas assim, cara, é tesão e pronto. Mas a cara. série não é uma questão de lição de moral, né? Todo o aspecto da série ali... Não, é satírico no mau sentido. Assim. Assim, é que todos esses 3 núcleos, assim, o que mostra, e agora eu tô falando, eu já tinha percebido na questão da Portia e da Jennifer Coolidge, elas são quase a mesma pessoa, né? Só separadas por idade. Inclusive tem fotos na internet que mostram a Jennifer Coolidge nova, ela é muito parecida com a atriz que faz a Portia. Na questão da personalidade durante a série, tanto é que no último episódio, depois que e aqui vai a grande spoiler da série, quando ela chega no aeroporto e percebe que a chefe dela pode ter morrido no hotel, quando ela descobre aquilo, a primeira ação depois dela descobrir, ter essa informação, é pedir o telefone do menino. Tipo, se desconecta completamente dessa realidade e parte para uma realidade pessoal que era um pouco como a Jennifer Coolidge navegava. Com menos dinheiro só. Exatamente. Os 3 personagens masculinos ali que o Carlos estava falando, que é o pai, o avô e o menino, se o menino no começo parece ser aquele cara desconstruído ele chega a ser chato de tão desconstruído. No final ele acaba se revelando mais do mesmo e apenas uma continuidade da linhagem do pai e do avô e do filho, porque ele se envolve não só por se envolver por uma garota de programa, se apaixonar e tentar pagar e também oferecer, enganar a própria mãe com o pai justamente para conseguir... E ele já era um pouquinho abusivo ali com a Porsche, né? Quando ele tem o primeiro relacionamento. Exatamente. Ele sente que perdeu. E o final da série mostra bem isso, porque tá os 3 numa fila do aeroporto quando passa uma moça... Uma jovem bonita, jovem italiana. Uma jovem italiana bonita pelos 3, os 3 olham para trás, assim, aquela cena clássica de homem que olha para trás quando uma mulher passa. Os 3 olham para trás. Então, mostra que os 3 são a mesma pessoa, só que de gerações diferentes. Assim. Então, os 3 se interconectam. E no núcleo dos casais ali, a mesma coisa. Se no começo parece que os casais mais, como é que eu vou dizer, mais sacanas ali no caso, que seriam eu não me lembro o nome deles ali, mas seria ela é a Daphne. A Daphne e o outro, que é o mais fortão ali, depois o casal mais nerd mais alto, ali, que é da Aubrey Plaza e o outro cara. Se no primeiro momento os 2 ali parecem ser os casais... O Cameron parece ser um casal mais certinho, no final ele só consegue se libertar, e a outra também, quando eles se envolvem numa possível traição, né? Exato, mas então, aí... Quando eles se aproximam do outro casal e tomam as mesmas ações e se envolvem numa relação quase poligâmica, assim, é quando eles conseguem aproveitar e saírem mais unidos. Então, eles se aproximam daquele elemento. Então, a série termina mostrando que as pessoas não são tão diferentes assim. Mas é que universo. Tá. Esse é meu ponto, assim. Eu achei do caralho quando tem aquele episódio em que fica no ar se a Harper, né, que é a mulher do Ethan, que é, em tese, o tech boy mais de boa, fica no ar, assim, se ela traiu ele ou não. Todos ficam no ar, não fica... Mas ali fica mais, né? Uma fica coisa assim, meio Dom Casmurro, assim. Será que ela fez aquilo ali pra ele achar aquilo ali ou não? E aí fica total vibe Dom Casmurro, assim. E tu vê que acabou a vida dele. Porque ele não sabe, ela nunca vai dizer pra ele, e mesmo que ela diga que não, ele nunca vai acreditar. Não, ele fica viajando, imaginando. E aquilo ali tu sofre por ele, porque tu pensa assim, cara, se tu tá nessa situação, acabou, tu não vai conseguir se livrar daquilo ali. E aí eu acho que eles vão pela saída fácil, que é o seguinte, ainda que não mostre, o indicativo é muito maior, quando ele e a mulher do amigo, que ela pega e meio que diz pra ele assim, sabe, tudo sem dizer, mas a mensagem é o seguinte, tu foi traído, tem algumas coisas que tu pode fazer, do tipo, se tu foi traído, a solução é tu trair também. Tipo, a mensagem que a série meio que passa é essa. Não acho que é uma mensagem, né, Carlos? É a forma como ele teve para se libertar, mas não acho que isso seja uma mensagem. E para encerrar a minha ressalva, eu acho que mais do que na primeira temporada, todos os locais são muito estereotipados. Muito estereotipados. A Valentina, que é a moça da recepção ali, cara, é assim, a versão italiana que pegaram numa agência de imagens, assim, as garotas de programa. E assim, todo o italiano
é meio que malandro sacana, sabe? Tem as meninas ali que desde o começo tu sabe que elas estão enrolando, e aí tem o cafetão, que tu sabe desde o começo que ele não é um cafetão, que ele tá no esquema também. Quem são os outros personagens italianos? É o cara da máfia, que tem que ter um cara da máfia que vai ali pra tentar matar a Tânia. Então, assim, e os próprios gays também são estereotipados, ainda que 2 das melhores frases dessa segunda temporada seja do núcleo gay ali. Primeira, quando ela vai reclamar pro dono pro piloto da lancha lá, dizendo que esses gays terríveis querem me matar, uma coisa assim. E ele responde, somos tutti gay. É muito bom aquilo ali. E depois, quando os caras estão tentando matar ela dá um tiro, o cara tá quase morrendo e a preocupação dela é, vem cá, o Greg teve um caso ou não? Tipo, o mundo tá acabando, sabe? Exatamente, é como aquele lance da Portia, né? Que ela pensa sempre no lado dela, assim, né? É aquela coisa meio autocentrada, assim. E o jeito como ela morre também é interessante, assim, porque ela vai tentar escapar e ela cai um tombo tosco, assim, cara. Um tombo meio surpreendente, assim. Mas, enfim, dito tudo isso, gostei bastante, recomendo bastante. Vamos falar agora de uma outra série que o Márcio vem falando desde o começo, assim. Eu demorei pra ver e demorei pra gostar também. Eu fui gostar dela na reta final e aí eu passei a gostar muito, mas o Márcio pode falar melhor dela. O Márcio já deu ela aqui nas dicas. É uma série que tá aí nessas listas de melhores do final do ano, que é o Urso, né? Que tá no, tudo isso que a gente falou do White Lotus tá no HBO Max. O Urso tá no Star Plus. Márcio. O Urso é uma série, como o Carlos falou, do Star Plus, que mostra um chefe de cozinha que recebe do irmão de herança, né, uma lanchonete e resolve implementar nessa lanchonete um novo modelo de administração, que é aquele modelo quase de cozinha de alta gastronomia, assim, né? Numa bibosca. Numa birosca. E, obviamente, todos os funcionários ali meio que começam a olhar torto, assim, né? Porque tem que mudar os seus hábitos e tal. E recebe também uma nova funcionária que resolve tentar implementar um novo modo de gestão, tudo ao mesmo tempo, numa lancheria que está meio que falindo. E a história se desenvolve a partir daí, mas é muito mais do que simplesmente a história do restaurante, de como ele funciona, uma série que fala muito sobre relações pessoais, sobre saúde mental, sobre mercado de trabalho, sobre, enfim, inúmeros tópicos que vão pegando, e a forma como ela é contada também, a forma como ela é filmada, mostra todas essas tensões e essas relações. Assim. Tem um episódio que é o que todo mundo fala, né, que é o penúltimo episódio da série, que é o 7º, que é né, acho que a gente comentou aqui por ser um plano sequência e tal, mas muito mais do que isso, é um episódio que ele vai sendo construído de uma forma, eu acho que eu até falei na dica, ele vai sendo quase que entrando em ebulição, assim, e vai crescendo. E tu vai angustiante ficando, esse episódio. E tu vai ficando tenso, até que ele explode no final, assim. E são 20 minutos, é o episódio mais curto da temporada, mas ele é o mais exaustivo, provavelmente para quem fez ele, mas para quem assiste também, tu termina de assistir ele quase que num estado emocional muito... não por ele ser triste ou por ele ser violento, mas pela forma como ele é feito, ele te desgasta, assim, enquanto tu assiste. O cara que faz o primo, eu demorei pra gostar da série, porque os episódios são curtos. Acho que tem um que outro que é 40 minutos, mas em média eles são menos de meia hora. E mesmo assim, o ator é um cara que já vem fazendo mais coisas, né? O Ibn Moss Backrack. Eu lembro dele de Girls. Ele era um namorado de uma das meninas lá, acho que era o músico, né? Namorado da mais bonita delas, a menina que depois fez o Corra. E agora ele tá no Andor também, né? A série do Star Wars. Ele é um dos rebeldes trambiqueiros ali. Ele gritando nos 2 primeiros episódios, ele só falava cousin, que era o primo. Cara, aquilo me dava uma angústia, sabe? Eu só queria pegar e gritar do outro lado da tela dizendo assim, calem a boca 1 minuto, sabe? Parem de falar todo mundo ao mesmo tempo. Sabe, aquele meme da mina lá do Big Brother dizendo, cala a boca, gente. E é uma série que... Silêncio, cara. É uma série que se tu cozinha, né? Se tu tá na cozinha com alguém, não tem como tu pegar um ovo e não dizer, pegando um ovo, chefe. Não, e aquela história assim, quando eles vão passar, esquina, vai passar, não sei o que. E é angustiante demais no isso. Teu subconsciente. Assim, e o protagonista, que é o cara que faz o Carmen, né? Que é o Jeremy Allen White, esse cara é meio surpresa, né? Ele até tá foi indicado agora pro Globo de Ouro.
E ele é um cara que não era tão conhecido assim, ele até fez algumas séries que tem um relativo sucesso, a Shameless, aquela é uma delas. Mas assim, acho que a grande veículo agora para ele ser conhecido, assim, que ele é o protagonista, é isso aí, né? E talvez daí surjam mais coisas boas. Então, essa é Urso, que tá no Star Plus. Filmes. Só nessa linha de gastronomia, porque tem, né, uma coisa que entrou na moda, saiu da questão dos programas de reality show, que tem em vários programas de streaming na TV aberta também, e agora estão entrando no cinema. Uma outra dica é o filme O Menu, que está nos cinemas agora, com a Anya Taylor-Joy, que é a Gambito, e com o Ralph Fiennes também, que é um filme, daí é uma comédia terror, na verdade, comédia de humor negro, sei lá, comédia meio mórbida, que mostra uma turma de bem abastados, assim, que vão para uma ilha participar de mais do que um restaurante, de uma experiência gastronômica com um chefe renomado. Os caras pagam $1.200 por cabeça para ir para essa ilha, então é uma galera extremamente high class, assim, que vai para alta sociedade, assim, que vai para esse lugar. E lá eles vão experimentando diversos pratos e esse chefe tem todo um planejamento e cada prato tem um conceito, etc. Ele vai explicando ao longo da refeição um conceito que vai por trás de cada prato. Só que à medida que a refeição avança, tu vai sentindo que algumas coisas estão fugindo um pouco do roteiro pré-programado de uma refeição comum, assim. E sem entrar, obviamente, nos spoilers, para não estragar a experiência, além de ser uma experiência gastronômica, a experiência cinematográfica de cada um, a coisa toma um rumo completamente diferente e os participantes acabam se também tornando parte dessa experiência, além de ser meros clientes, assim. Então, é um filme bastante, como é que eu vou dizer? Perturbador? Em partes, assim, mas não chega a ser um filme tão tenso quanto o Urso, assim, e nem tão violento, mas tem seus momentos de algum gore, assim, mas não é tão violento quanto o Até os Ossos, Até assim, os Ossos, algo do gênero. Assim. Já emenda aí e fala de outro filme que tu queria falar do cinema que tu viu recentemente, que eu tô louco pra ver, não consegui ainda ver por causa dos horários. O After Sun. Copa do Mundo. Esse After Sun aí é espetacular. Aí sim é um dos Dizem que é um dos melhores filmes do ano. Aí é um dos melhores filmes do ano, assim. Até achei estranho, ele tá meio esnobado nessas premiações até agora. Né? Mas sempre tem um filme independente do Oscar. Mas depois eu vou falar qual é o meu palpite de filme meio independente. Esse é o filme de estreia da diretora Charlotte Wells, né? A história é uma história meio... o enredo dele é meio comum, assim. É um pai que vai passar as férias com a filha de 11 anos na Turquia. E, enfim, daí mostra os momentos deles juntos lá. Só que o filme é bem mais do que isso, assim. O filme retrata a forma como ela se lembra. O filme é muito mais do que as férias, o filme é mais sobre memória, assim. É como ela se lembra dessa história, assim. E como ela se lembra como adulta desses momentos dela como criança. Ela com 11 anos. Então o filme faz uns flash forwards, assim, dela, breves flash forwards dela adulta, tentando se lembrar desses momentos com os pais e intercala com momentos de gravação de uma câmera de mão, assim, né? Porque o filme se passa nos anos 90, de uma câmera de mão, e daí os momentos que ela tem com o pai, e é tudo do ponto de vista da criança ou da adulta, se lembrando quando criança, assim. Então, tem algumas coisas que não são ditas, mas tu percebe que algumas coisas aconteceram que a criança não percebe, mas que o pai tem alguns problemas e que isso começa, que parece ser umas férias idílicas, tu começa a perceber que tem algumas coisas por trás ali que tu não consegue tatear. Nada muito traumático, nada arrebatador, assim, mas tu sente que o cara tem problemas. Não é um filme deprê, assim. Não é um filme deprê, tu não sai chorando. É um filme emocionante, é um filme muito bonito, mas tu não sai chorando do filme. Não é um filme que vai te fazer... Até pode algumas pessoas se emocionarem, obviamente, né? Mas não é um filme que vai te fazer sair debulhando, não é aqueles filmes chororô, assim, sabe? Sim. Não é isso. E é um filme que é muito fácil de tu se identificar. Não é Marley e eu. Não é Marley e eu. Mas é um filme muito fácil de tu se identificar, assim, seja para quem tem filho ou seja para quem é filho de alguém. Né? Então é muito fácil de geralmente colocar... alguém é filho de alguém. Geralmente alguém é filho de alguém. Então, ou, sei lá, alguém foi cuidado por alguém mesmo que não tenha sido
pelos pais, mas tem um tipo de relação próxima com alguém, por algum guardião e tal. Então é muito fácil de tu ter esse tipo de identificação e tu te colocar naquele processo, seja em algum momento de férias ou algum momento importante da tua vida, e tu consegue te identificar ali e fazer esse tipo de conexão. Então é um filme muito legal por causa disso, assim. Então é um filme ótimo, é uma ótima terapia, assim, sabe? Bom saber. Quero muito ver esse bem filme. legal. Assim. Vamos ver se agora, depois da Copa, os horários... É um filme que vale até fazer o programa, Carlos. Os horários assim, me deixam. Tem várias coisas que dá para abordar nesse filme. Vamos emendar com outro filme que está no cinema. A gente viu esse filme há mais tempo numa cabine de imprensa, de novo aqui agradecendo a Espaço Z. E aí o filme acabou não sendo lançado em Porto Alegre na época. E agora, sem nenhum alarde, o Márcio descobriu que o filme entrou em cartaz. Eu fui ontem no cinema e vi que tava lá. Ninguém avisou que o filme ia entrar em cartaz, assim, do nada entrou. Mas que é um ótimo filme. Acho que pra gente aqui tá fácil na lista dos 5 melhores do ano, que é o Armageddon Time. O título é esse mesmo, ele não recebeu o título em português. É um filme sobre amadurecimento, digamos assim, né? Mas ele é um filme sensível, sutil, assim. Ele fala sobre diversas outras coisas. Ele fala sobre bullying, ele fala sobre racismo, obviamente, né? A relação de um menino de uma família judaica, né? Ele estuda numa escola pública e aí ele tem um colega negro. Esse colega é um pouco mais velho, né? Ele é repetente. E tu logo vê, assim, que existe por parte dos professores uma implicância com esse guri, assim. E tem esse relacionamento, eles viram melhores amigos, e quando o menino protagonista apronta, acaba sobrando sempre pro outro, assim. Os caras presumem que é o outro que fez a coisa. Só que aí depois ele vai para uma escola particular, tem todo o drama dos pais ali, vividos pela Anne Hathaway. O avô é o Anthony Hopkins. E o pai dele é o nosso glorioso protagonista do Succession, que eu me esqueci o nome. Mas enfim, já pesco aqui. E assim, cara, a sutileza do filme e o quanto ele é uma porrada, assim, ele se situa... A gente já falou dele em dicas, né? Ele se situa ali nos Estados Unidos do início da era Reagan, né? Cara, pra mim esse filme é arrebatador, assim. É fácil um dos 5 melhores filmes do ano. O pai é o Jeremy Strong. Que é o Kendall, né? O famoso Kendall. Kendall Roy. Não, o filme como o Carlos falou, é um filme que eu gostei muito bom. É um filme que trata... o filme é um filme autobiográfico, né? Do diretor, assim, né? Um pouco sobre a memória do diretor, da sua infância. Num ano em que o grande favorito ao Oscar, a gente não viu ainda, não estreou aqui, tem esse mesmo elemento, ele deu azar de lançar justo nesse ano, que é o novo filme de ninguém mais, ninguém menos que o Spielberg, que é o tal do Fabelmans, que são as memórias do Spielberg. Né? Só que, além de ser um filme autobiográfico, né, é um filme que também se passa no começo da era Reagan, quando o Reagan é eleito, e daí esse medo de que vai ter um conflito nuclear com a União Soviética, por isso a questão do Armageddon ali. Então, é uma família democrata, assim, vendo um governador, um governo republicano ascender, assim, esse medo por esse conflito que se que se aproximava, né? E além... engraçado porque eles sempre tiram o Reagan para um babaca, né? Um douchebag. Porque o Reagan tinha essa coisa, era um ator canastrão, né? Então, tipo, era essa a imagem que se tinha na época, assim. Mal eles sabiam que vinha por aí, né? É verdade. Mas além disso, é um filme que fala do passado sem cair para nostalgia barata, assim. É um filme que mostra o passado. Ele não exalta os anos 80. Não é um filme que exalta os anos 80. Ele mostra os anos 80. Ele não tem saudade dos anos 80. Não, é um filme que mostra os anos 80 como ele era. As crianças apanhando de cinto, por exemplo, né? Era um pouco isso. É o bullying, é o racismo. É o bullying que ainda não era chamado de bullying. É o racismo, que, né, é a exclusão das crianças quando iam para umas outras escolas e tu deixava de lado, porque afinal de contas tu não podia te aproximar de novo. E a escola tem todo um parentesco com o Trump. Porque, exatamente. E é a criança que comete erros, né, e depois se culpabiliza por isso, e enfim, né? E o legal do filme é que, assim, de novo, eu adoro quando tem essas coisas que tu percebe, mas elas não são explicitadas. Ninguém fala isso. Tu saca no filme.
tu saca que o gurizinho tá amadurecendo na base da dor. Da dor, assim. E ele tinha uma... E daí, ele vai perdendo... Eu não vou falar spoiler, porque as pessoas vão ver, né? Mas ele vai perdendo a esperança num mundo ideal. Porque ele é de uma família ok, em termos de grana. Classe média, né? Mas na cabeça dele, tanto que no começo do filme ele diz, não, a gente pode viajar, minha família é rica, eles te dão dinheiro. Na cabeça dele, ele tinha várias idealizações de que a família dele era rica, de que todo mundo era feliz, de que o mundo é o lugar onde ele vai ser um artista. E o filme vai botando uma criança no mundo, no assim. seu lugar, né? Vai dando a real, assim. Mas não é um filme triste. É um filme que ele vai perdendo as suas referências, né? Vai caindo em outras referências. Enfim, é uma quebra... E eu acho é uma quebra de paradigma, assim. E eu acho muito interessante como Hollywood está voltando para o passado, especialmente para os anos 80, assim, e com essa ideia de desconstruir toda essa questão da nostalgia que foi feita em cima dos anos 80, essa exaltação meio Stranger Things, né? E eu acho que talvez tenha um pouco com essa história do Make America Great Again, assim, sabe? Para ver que não era tão great assim. Exatamente, assim, para tu tentar mostrar peraí, aconteceu, sim, mas tem isso aqui também, né? E daí tu tem esse filme aí do Armageddon Time, tu tem o Até os Ossos, e tem vários outros filmes e referências vindo com esse e é legal, mostrando, né? Que tinha problemas ali, tinha exclusões, tinha deficiências, e que elas permearam e que trouxeram alguns percalços, sim, que perduram até hoje. É bom ver que alguns filmes estão dando a real sobre a nostalgia, né? Que não é assim, vamos voltar no tempo. É aquele papo, no meu tempo é que era bom. Cara, no teu tempo não era tão bom assim, sabe? Tem várias coisas que funcionam esse discurso. É por isso que é bom revisitar o passado. Né? Às vezes a gente tende a... Agora nós vamos falar de um outro queridinho aqui do programa, que revisita um passado, mas é outro passado, mais passado ainda, e que a gente não tem nenhuma ligação, assim, pelo menos mais evidente. E eu tô vendo, assim, cara, eu torço muito por esse filme. E eu tô vendo ele aparecer nas listas de final de ano, muito mais até do que eu achei que ele fosse estar. Eu acho que ele vai ser a surpresa do Oscar. Eu não acho que ele vai ganhar nada, mas eu acho que ele vai ser a grande surpresa do Oscar. E ele já tá aí há um tempão na Netflix. Eu tô falando de RRR, nosso glorioso Revolta, Rebelião, Revolução, um épico de mais de 3 horas, um épico indiano de mais de 3 horas. Para todo mundo que eu indico esse filme, as pessoas dizem assim, mas eu fui olhar para ver e é um filme de 3 horas, cara. É um filme de 3 horas, mas, cara, vale cada minuto. É uma mistura. É legal, assim, primeiro que é interessante ver outra escola de cinema, não tem nada a ver com Hollywood, não tem nada a ver com cinema europeu. E, ao mesmo tempo, ele é um filme indiano e ele não é Bollywood. Ele é um outro lado do cinema indiano, tanto que ele vai aparecer no Oscar, ele não tem como concorrer a filme estrangeiro no Oscar, porque ele não foi indicado, ele não é o indicado da Índia. Então ele tá para concorrer. Eu acho que ele vai estar em melhor filme, acho que ele vai estar em melhor diretor. Inclusive o diretor, que é o S.S. Rajamouli, ganhou há pouco tempo uma premiação, acho que os Críticos de Nova York, uma dessas assim. Ele ganhou do Spielberg. Tipo, ele ganhou do Spielberg. E a direção dele é sensacional. Assim, se o Kevin Feige tiver um pouquinho mais de ousadia, ele tá contratando esse cara agora, porque a ação desse filme, a Marvel não ata o cadarço do que esse cara faz. E, ao mesmo tempo, é um puta filme de ação, ao mesmo tempo que é um novelão, assim, cara. Em meio às ótimas cenas de ação, as melhores, assim. Se tu fizesse um prêmio com as melhores cenas de ação do ano, ia ter, assim, sei lá, alguma perseguição do Top Gun. Eu botaria a luta das crianças no Thor lá com os ursinhos de pelúcia. E todas as outras são do RRR. A apresentação no começo ali, quando o cara é o soldado e ele literalmente luta contra uma multidão e ele ganha da multidão. Tem uma cena em que eles invadem lá um palácio. Eu nem vou dar spoiler, porque é a cena mais impactante do ano em termos de ação. Tem outra cena do final, assim, que emula, sei lá, Transformers.
Enfim, Márcio, cara, eu ficaria horas falando de RR. É um filme de 3 horas. Assim, eu vi 2 vezes esse filme. E não canso dele. 2? Não, viu uma só. Não, é legal, é um bom filme, assim. Como o Carlos falou, tem a cena do começo ali do cara que... tem uma cena em que o policial sai no meio da multidão. Com um cacetete, ele acaba com a multidão. Tem que romper toda uma multidão, assim, e ele para buscar um cara que fugiu e ele consegue e tal. Lembra aquelas cenas do Bruce Lee lutando com 48 pessoas, assim, e ganhando. Enfim. Ao mesmo tempo, porque não é aquela... Filme de super-herói, é um monte de cara à volta, mas os capangas, eles se... Não, agora vou eu. Eles vão por vez. Essa vez não. Vai todo mundo em cima do cara. E eles têm superpoderes, né? Coisa não tem. E é um filme sobre... É um bromance também, né? Tem toda a questão do colonialismo britânico na Índia, tá? Embora seja um filme bem nacionalista, né? Uma coisa quase meio fascista ali presente e tal, então a gente tem com uso de bandeira. Então a gente tem que ter esse lado. Tem que ter um cuidado. Um certo cuidado com ele ali, porque tem essa coisa presente ali no RRR. Mas é um baita filme, sim, e não só no tempo de duração, mas também na qualidade, na forma como ele é dirigido, filmado e na fotografia ali. E ele é legal porque ele pode ser uma boa porta de entrada para o cinema indiano de ação, né? O Márcio mesmo viu outros filmes, né? Eu vi um desse diretor mesmo, que é o... Agora me fugiu o nome, cara, você me pegou desprevenido aqui. E também a mesma vibe, assim, também a mesma vibe de ação e de... O investimento é um pouco menor, claro, não é tão grande a questão da grana, mas também com dancinhas e com uma história épica de guerreiros. É o Bahubali? O Bahubali. Com história épica de guerreiros e dancinhas no meio, princesas enfim. E é interessante, e esse filme tá tendo tanto impacto que tu abre o Disney Plus agora, eu não vou lembrar o nome do filme, mas tem uma produção da Disney indiana também, cinema indiano de ação, e eles tentam vender assim, o maior filme indiano de ação do ano. Tipo assim, tá na cara que eles estão tentando surfar a onda de um filme que não é deles, cara. Tipo, não, Disney, não é o melhor filme de ação do ano. O melhor filme indiano de ação do ano se chama RRR. Então tá, já fizemos a nossa nova propaganda aqui pro filme, mais uma vez. Vamos agora só passar assim, bem en passant, assim, alguns outros que tu quer passar assim de menções honrosas do ano, assim. Eu acho que Noites Brutais, pra mim, é um dos melhores filmes do ano. Boa, também, Barbarian, que é um filme que também dá pra falar um monte de coisa que nós não vamos falar. Eu brinquei em falar em 6 horas de programa, que não vai ser 6 horas nada. Mas é um filme que trata de crise econômica, né? Que trata de violência contra a mulher, que trata de machismo, que trata de misoginia, enfim, de um monte de coisa dentro de uma história de terror extremamente assustadora e tensa, né? O filme já começa com uma história... O começo dele já é, para mim, muito bom, assim, e depois a história vira 2 vezes de forma diferente e as histórias se interconectam. Ele começa com só sem dar spoiler, mas só dando o início dele, é uma moça que chega e aluga um Airbnb, ela chega numa casa e ao chegar lá já tem uma pessoa dentro dessa casa, um rapaz que está lá dentro dessa... Que vem a ser o cara que faz o It, né? Aí tu já pensa, vai dar merda. O cara já tá lá e os dois reservaram a mesma casa pelo Airbnb. E daí, enfim, o cara mostra para ela que tá lá, ela também, e daí ela não tem muito bem para onde ir, tá chovendo, e o cara diz para ela, você quer entrar para tentar resolver o problema, e ela não conhece a pessoa, não sabe se vai, se não vai, acaba entrando, e daí... E o mais legal é que tu acha que aí é que vai se desenvolver a história, e daí, não é. Mas enfim, foi um pouco longe do spoiler do que eu iria, Carlos, mas enfim, tem todo um jogo de palavras ali que tá por trás toda a questão do medo, né, das relações de gênero ali, né, entre homem e mulher. A cena do vinho, né? A cena do vinho, a forma como ele se coloca para ela, enfim, e a partir daí a história descende para gradações de abusos em que vão ficando cada vez pior, até culminar na verdadeira história do filme. E por isso que eu acho que esse filme é tão espetacularmente conduzido e costurado, assim. Por isso que eu acho que ele é tão bom, porque todos os personagens masculinos, eles são a mesma pessoa. Para mim, eles só são gradações menores ou maiores
do mesmo domínio masculino, assim. Então, por isso que eu acho que ele é tão bem feito, assim. Sim. E ele é muito bom, e além disso tem as questões de terror e da forma como a história do terror ela é contada, a maneira como as pessoas entram nos túneis ali, tipo, tudo aquilo ali é muito tenso, lembra o Bruxa de Blair em alguns momentos e tal. Então, para mim é um filme muito... Passou Nope, assim. Tinha achado que Nope era o melhor filme de terror do ano, assim. Eu gostei mais do Barbarian também. Esse aí, pra mim, é melhor do que Nope. Vamos falar um pouquinho... Eu disse que a gente ia fazer só menções aqui e me esqueci. Mas vamos falar rápido, então, sobre esse, que é um filme que saiu recente também, é uma história já conhecida, mas é uma nova visão sobre ela, que é o Pinóquio do Guillermo del Toro, estreou na Netflix, é um filme de animação tradicional, né? Não é um desenho que nem a Pixar, que nem os desenhos da Disney, é aquela animação que vai meio que, parece que ela quadro a quadro, assim. Stop and motion? Stop and motion, é bem interessante, assim, não é um desenho para criança, acho que não é um desenho para criança, pelo menos uma criança até, sei lá, uns 10. Bom, o Márcio tem filha, pode falar. Ela melhor, viu né? e gostou, viu? Minha filha viu e gostou. Mas a tua filha já tem quantos anos? Tem 10. Pode ser, a partir daí. Porque assim, ela é quase sombria, né? É um conto quase gótico do Guilherme Del Toro, né? Se passa é o Pinóquio que se passa Na Itália fascista. Na Itália fascista, no período começa no período da Primeira Guerra, depois se desenvolve mais no período da Segunda Guerra. Então aparece Mussolini, aparece todo o movimento faixa ali aparece um Gepeto-alcoólatra. Um Gepeto-alcoólatra que cria o Pinóquio. Então tem todos esses elementos que não estão no Pinóquio que está na Disney Plus, que não estão no... Mas por isso se torna uma história bem mais interessante. Bom, assim. Agora vai ter um desenho da vingança do Bambi, né? Então, aparece a morte, né? Aparece todo um conceito de passagem do tempo, e de morte, e de retorno, sabe? Que é bem mais profundo e bem mais metafísico, sei lá, que é um pouco mais difícil para a criança compreender, né? Mas explicando, eu acho que vai, né? A minha, quando terminou o filme, ai, que final triste, né? E eu tive que explicar que não é... Tipo, ele é triste, mas... ele não é triste, ele é agridoce, triste, né? Ele é um pouco a vida, assim. Daí tu tem que contextualizar por que é assim e tal. Então, tipo, né... A criança tem que ver com um adulto do lado para explicar como as coisas, o que são as coisas, assim, né? Ela por si só não vai conseguir navegar no filme porque ela não tem todos esses contextos da história. Todos os elementos para entender. O fascismo. Mas fora isso, assim, né? Tipo, eu achei para mim um dos melhores filmes de animação do ano, assim. Eu ainda gosto mais e pela mensagem e tudo mais. Eu gosto muito do Red, aquele. Do ursinho lá, do Crescer é uma Fera. Bom aquele filme. Gosto muito daquele filme. Vou citar alguns aqui que eu gostei bastante, nem vou entrar muito, tá? Só vou citar alguns ainda, são filmes do ano passado, mas que a gente acabou vendo só esse ano. O próprio vencedor do Oscar, né? O Coda. O Licorice Pizza também. Pra nós, né? Ano também, passado, pra verdade. Pizza pra nós esse ano, baita filme. O Último Duelo, que é um filme do Ridley Scott, de filme medieval lá com o Adam Driver e o Matt Damon. O Mães Paralelas também, né, do Almodóvar, que acabou estreando só esse ano. O Lamb, que é aquele filme do Menino Ovelha, que é um filme bizarro, mas eu gosto bastante. Eu gostei do Belfast, tem uma galera que odiou o filme, eu gostei. O Drive My Car a gente só viu esse ano também, né? Um puta filme. Bom. Que mais, assim, dos que a gente não falou? O Great Freedom é legal também, acho que ainda tá no MUBI. Tem um também que é um filme bem divisivo, assim, que tá na Apple, que é o Cha-Cha Real Smooth. Eu gostei bastante. Tem um que eu vi no MUBI, que também é ele foi feito ano passado, mas ele saiu aqui esse ano, mas é um filme georgiano, da Georgia, né? Daí é meio complicado. É What Do We See When We Look at the Sky, que também tá no MUBI. Que fala sobre Copa do Mundo também, sobre a Argentina na final da Copa do Mundo. Os caras se reúnem na Geórgia para ver a Copa do Mundo. Tem a abuela? Torcem para a Argentina. Não tem abuela. Mas é um filme bem, bem legal. Assim, um casal que se encontra, vai se apaixonar, e só que daí eles recebem um tipo de... um filme fantástico, assim, eles recebem um encanto e eles acordam no outro dia como outras pessoas, em outros corpos, e daí eles não se reconhecem mais. Opa. E daí... Ainda tá no MUBI? Tá no MUBI. Só que é um filme longo, Carlos. Tem 2 horas e meia. Ia. Mas assim,
cada cena do filme parece um quadro de tão bonito. Dá pra ver que nem série também. A fotografia do filme é sensacional, é espetacular. Assim, mais do que a história, a fotografia do filme é linda. Cada cena é um quadro. Assim. Vou passar aqui pra séries. Algumas eu já falei em dicas, mas a gente não fez programa sobre elas. Gostei muito da segunda temporada de Boneca Russa. Gostei bastante da segunda temporada de Rex, ainda que eu acho que não seja tão boa que nem a primeira, mas eu gosto bastante. Gostei muito de uma série chamada The Dropout, que é até bem conhecidinha, né, com a Amanda Seyfried, que ela faz uma picareta do Vale do Silício lá. Que mais que a gente não falou aqui? Tokyo Vice eu acho legal. Acho que é isso. Tem Old Man no Star Plus, que é tá indicado também, boa, né? muito do boa, Jeff com Bridges. Jeff Bridges e o John Lithgow. E uma que eu gostei, vai virar Guilty Pleasure, assim. Não é nada demais, assim, mas eu achei legal. Essa série, esse documentário... O Márcio vai me matar agora. Esse documentário do Príncipe Harry da Meghan Markle. Que eu achei interessante, assim, por alguns motivos. Esse eu ainda não comecei. Acho que é isso, da minha parte é isso. As músicas vocês falam mais no Fita Expressa. A gente não vai dar dicas hoje, porque obviamente, né, é um programa inteiro sobre dicas. Esgotei minhas dicas agora. Dicas só ano que vem. Só ano que vem. A gente volta ainda, tem um programa ainda semana que vem, que provavelmente vai ser sobre Homenzinhos Azuis, que não necessariamente os Smurfs. E aí no outro a gente faz a nossa eleição dos melhores do ano e depois a gente vai descansar ali entre o Ano Novo e o Natal, ou pelo menos a gente já deixa gravado. Certo? Lembrando a edição da Mariana Neck, que edita este programa e faz e edita o Fita Expressa. E também produz os programas do YouTube, né? Vamos fazer uma propaganda para a nossa produção audiovisual aqui da Copa do Mundo, o Catando e o Copa na Copa, que estão acabando, mas todos estão lá no YouTube do Correio do Povo. Então era isso. Para não nos alongar mais, era isso. Um abraço, voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.